Bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, já deixa o seu joinha que é muito importante pra gente e o seu comentário que é muito importante pra gente ler e pras nossas Alices também. Bora lá pra nossa história de hoje? Bora lá! Gente, se inscreve lá no canal Mundo da Dani, tô colocando vários vídeos de situações lá, situações que acontecem no cotidiano, a gente tá lá dando nossa opinião também, tá bom? Vocês querem mandar história, daniresponde@hotmail.co.uk, tanto para esse canal, que são histórias de vida, quanto pro Mundo da Dani, se você estiver passando uma situação e você quer o nosso conselho, manda aí também. Casos de família, mundo gringo, histórias reais, o que você quiser a gente tá fazendo aqui. Dani, bom dia, meu nome é Alice, tenho 49 anos e moro no Paraná. Sou telespectadora assídua do canal. Gosto de baixar os vídeos no formato de áudio e ouvir no fone, enquanto faço meus afazeres e nos intervalos do meu trabalho. Eu e meu marido trabalhamos num grande frigorífico na minha cidade, só que em setores e horários diferentes. Eu estou na empresa há quase 12 anos. Ele entrou um ano antes de mim. Nos conhecemos na cidade de São Paulo. Assim como muitas pessoas que se aventuram a ir para a cidade grande em busca de uma vida melhor. Comigo não foi diferente. Aos 18 anos eu fui para lá, a princípio para o interior e depois de um tempo fui para a capital. Lá acabei conhecendo meu marido, ele é do Maranhão. E fui para lá ainda criança. Ele perdeu a mãe cedo, aos 7 anos de idade. Depois perambulou por várias casas de parentes após a morte da mãe. E uma das irmãs que morava em São Paulo levou ele para lá. O destino então se encarregou de nos colocar no mesmo lugar. Éramos católicos nessa época e nos conhecemos no grupo de jovens da igreja. Confesso que quando vi pela primeira vez eu não senti nada, éramos novos. Eu e minha irmã frequentávamos o grupo de jovens e todos queriam conhecer as meninas do Paraná. Era como nos chamavam. O ano era 1995, era época de carnaval. Tinha muita música no bairro. Me lembro que eu e minha irmã estávamos dando uma volta pelo bairro, no meio daquela música toda, quando de repente eu vi um rapaz do grupo de jovens descendo a rua e vindo na nossa direção. Dani, naquele momento nossos olhares se encontraram e não conseguimos mais parar de olhar um para o outro. Acho que essa é a sensação que falam das borboletas no estômago. Desde então não nos desgrudamos mais. Éramos muito jovens e ainda estávamos começando a vida. Ele tinha 16 e eu quase 20. Mas quero falar um pouco da história da minha família. Eu sou a 10ª filha de 12 filhos. Eu sei que da família do meu pai, é o que me falavam, ele perdeu a mãe aos 8 anos de idade. Tinha 2 irmãos, mas nunca tivemos contato com nenhum familiar do meu pai. Seu pai então arrumou outra mulher e ele acabou saindo de casa adolescente. Minha mãe é a filha mais velha de uma família de 10 filhos. Ao contrário da família do meu pai, que nunca conhecemos, a família da minha mãe é enorme. E enquanto meu pai era vivo, a família sempre se juntava no Natal. Meu pai, quando era jovem, trabalhava para o meu avô numa farinheira. Conheceu então minha mãe, se apaixonaram e se casaram. Minha mãe conta que quando ela se casou, ela não sabia que precisava se cuidar para não engravidar. Ela disse uma vez que quando tinha 2 filhos, ela pensou, bom, agora tá bom. Mas aí ela engravidou do 3º e falaram para ela que ela deveria tomar remédio para não engravidar. Aí, segundo ela, toda vez que não tinha dinheiro para comprar o remédio, ela acabava engravidando. E assim foi até o meu último irmão, que nasceu em 1981. Aí ela fez laqueadura. No final da década de 70, nos mudamos para um sítio dos pais de uma tia no Mato Grosso. Me lembro que minha mãe fez um fogão de barro na cozinha e o forno a lenha ficava do lado de fora. Era tudo muito simples, casa de coqueiro, coberta com tubuinhas, chão batido, colchão de palha, mas tudo bem arrumado. Meu irmão mais velho nasceu nesse sítio. Quando ele tinha 6 meses, meus pais decidiram se mudar para a cidade do Paraná, onde moramos até hoje. Para mim foi uma grande aventura. Me lembro da sensação de entrar numa casa que tinha luz de lampião e fogão a gás. E eu achava lindo aquele fogo azul diante do fogão. Lá no sítio era fogão a lenha, né? Quando chegamos, fomos morar na casa da minha irmã mais velha, que já era casada e tinha 2 filhos na época.
Como a família era muito grande, não cabiam todos na pequena casa dela, de 4 cômodos, os filhos foram divididos para dormir na casa dos vizinhos. Numa casa dormiam os meninos e a outras meninas. Ficamos 40 dias desse jeito, até meu pai conseguir um trabalho e alugar uma casa pra gente. Algum tempo depois, surgiu a oportunidade de alugar uma casa na rua da minha irmã. Aí nos mudamos. Me lembro que ao lado dessa casa que a gente morava, tinha um homem que morava sozinho. Todos o chamavam de louquinho. Às vezes ele bebia e ficava dias sumido. Num certo dia, os meninos da rua resolveram importunar ele, achando que ele estivesse bêbado. Mexeram na porta da casa e naquele instante o cheiro forte se espalhou. Chamaram a polícia e constataram que ele estava morto há vários dias dentro de casa. Morávamos numa casa ao lado da dele. Um dia a vizinha falou para minha mãe: Dona Maria, louquinho não tem família. Se a senhora for na prefeitura, acredito que a senhora possa ganhar a casa dele. Minha mãe falou com meu pai e eles foram. O prefeito disse para minha mãe que nós poderíamos morar lá, mas que não poderia aumentar a casa. Nesse momento, minha mãe ficou triste e falou: isso é impossível, minha família é grande. Então fizeram um acordo e se no período de 5 anos nenhum familiar aparecesse, a casa seria nossa. Isso foi em 83 e até hoje ninguém apareceu. Hoje já temos até a escritura da casa. Gente, como é que uma pessoa não tem um familiar, nunca procurou o cara? 83, 40 anos, como é que pode? Algum tempo depois que estávamos morando na casa nova, minha irmã também se mudou para lá com o marido e 2 filhos. Eles compraram a casinha de madeira que morava e colocaram ela no terreno da nossa casa. A partir desse momento, minha vida e das minhas irmãs iria mudar. Me lembro da primeira vez que ele se aproximou de mim. Foi logo que chegamos no sítio. Numa brincadeira, ele me pegou no colo e me levantou para o alto e eu achei até engraçado. Depois, quando eles estavam morando no quintal da nossa casa, ele começou a fazer coisas comigo e com as minhas irmãs, mas tudo sem que nenhuma soubesse o que acontecia com a outra. Ele nunca nos penetrou, mas sempre que tinha chance mostrava o órgão para a gente tocar. Somente na adolescência a gente foi saber que ele fazia isso com todas nós. Ele sempre falava que não podia falar para ninguém. Minha mãe, sempre preocupada em ajudar meu pai no sustento da casa, demorou para perceber o que estava acontecendo. Mas um dia não sei como, ela acabou descobrindo e brigou com ele. Tempos depois eles compraram uma casa em outro bairro e os acessaram. Gente, como continua como desse? Não dá para entender. No ano de 1986 eu tinha 11 anos e essa foi a última vez que esse homem tentou me tocar. Me lembro que minha sobrinha tinha nascido e eu queria vê-la. Então fui na casa da minha irmã, ela não estava e ele falou: pode entrar, o neném está no quarto, sua irmã vai demorar. Eu peguei o neném do colo, sentei no sofá e ele veio e quis ver se eu tinha peitinho e cabelo na periquita. Fiquei sem graça e nem me lembro se minha irmã demorou a chegar ou não. Depois desse dia eu comecei a evitar ir na casa da minha irmã. Uma vez ele veio na nossa casa e não tinha nenhum adulto. Então não o chamamos para entrar. Ele reclamou com a minha irmã sobre isso. Até hoje eu acho que minha irmã não sabia das coisas que ele fazia. Bom, o tempo então era 1987, dezembro, eu tinha 12 anos. Meu pai tinha tirado férias pela primeira vez na vida. Era aniversário da cidade, a casa estava cheia. Minha mãe e meu pai iam viajar e o dinheiro estava curto para fazer uma festa de Natal. Então, meu irmão sugeriu da gente ir no Boia Fria para conseguir dinheiro no Natal e fomos. No fim do dia, quando chegamos em casa, ficamos sabendo que meu pai tinha sofrido um acidente doméstico. Nós não fazíamos ideia da gravidade. E com apenas 20 dias do acidente, dia 7 de janeiro de 88, meu pai partiu, deixando 7 filhos e outros 5 casados. 7 filhos em casa, né? Quando meu pai morreu, ele tinha 51 anos, minha mãe 47. Em 1989, minha mãe se casou novamente, levou eu e meus 2 irmãos mais novos para morar com ela no Mato Grosso. Mas só ficamos lá 2 meses, minha mãe se separou e voltamos para o Paraná. No ano seguinte, eles reataram em janeiro de 1991. Dessa vez, eu e meus 2 irmãs e meu irmão fomos. Fomos morar com a minha mãe novamente. Ficamos por lá por mais 1 ano, mas sentíamos muito saudade dos outros irmãos que ficaram no Paraná. Aos poucos fomos voltando, por fim só ficou minha mãe e minha irmã caçula, até que ela se separou de vez e voltou para o Paraná.
Em 93, eu já era uma moça cheia de sonhos, mas a vida na minha cidade era muito difícil. Me lembro que eu trabalhava numa casa de família e ganhava um salário mínimo. Certa vez os parentes que moravam em São Paulo vieram passear aqui e falaram como lá era maravilhoso. Disseram que tinha fábricas, que todo mundo contratava gente para trabalhar. Nisso eu falei para minha irmã, se a gente fosse para São Paulo? Falamos com a nossa mãe, ela falou que a gente poderia ir, mas que após o casamento da minha outra irmã, que já estava marcada, ela iria também. Então, no dia 4 de janeiro de 84, eu e minha irmã chegamos na cidade do interior de São Paulo. Começamos a enviar currículos e comprar jornal na cidade para ver se tinha emprego. O que não foi dito pra gente é que tinha realmente muitas vagas, mas todas tinham que ter pelo menos experiência de 3 meses. O tempo foi passando, o dinheiro que a gente tinha levado acabou e nada de emprego. Apareceu uma oportunidade para costurar sacolas de edredom numa mini fábrica no fundo do quintal. Foi bem na época que estava mudando a moeda para o real. Eu trabalhava nessa mini fábrica de segunda a sexta. Sexta e domingo eu trabalhava numa pastelaria. Eu era jovem e tinha muita energia. Minha mãe já tinha ido morar com a gente, alugamos então uma casa, o aluguel era caro e a gente ganhava pouco. Uns parentes que também moravam lá sugeriram para minha mãe da gente morar na favela. Gente, eu nem conhecia a favela, não tinha noção o que era. O cara falou para minha mãe, com R$300 construiu uma casa para a senhora. A casa na verdade era um barraco, né? Ali moravam 4 famílias, cada uma num cômodo. E assim foi até o dia que minha tia, que morava na capital, nos visitou e viu a nossa situação. Eu poderia muito bem ter voltado para minha cidade, mas eu tinha esperança de encontrar meu tão sonhado emprego. Eu achava que as coisas iam melhorar. Então, quando essa tia viu que estávamos na favela, ela se ofereceu para nos ajudar. E a partir desse dia se inicia um novo ciclo da nossa vida. A princípio, ela levou só eu, minha mãe, minha irmã e irmão. Fomos morar... ela levou só eu e minha mãe. E minha irmã e meu irmão só foram no final do ano, porque minha mãe não queria que meu irmão perdesse o ano letivo. Eu me lembro do dia que eu cheguei na capital. Meu Deus, que cidade grande. Acho que a viagem da rodoviária para outra não demorou tanto quanto a viagem da rodoviária até a casa da minha tia. Primeiro pegamos o metrô, depois o ônibus, não chegava nunca. Me lembro que eu passei mal na viagem, pois eu não estava acostumada a ficar tanto tempo dentro de um ônibus. Minha tia morava na zona sul. Eu nunca tinha visto nada igual. As casas eram todas coladas. Meu tio construiu uma casinha para nós no terreno da casa que era deles. Lá tinha várias casas de aluguel, mas a gente não pagava. Foi bom esse período. Em 95 eu conheci meu marido. Quando nos conhecemos eu tinha 20 anos e ele 16. Ia fazer 17, a gente era jovem, perdemos a virgindade juntos. Namoramos 5 anos e nos casamos em 1999. Aos poucos cada um foi tomando um rumo e todos saímos da casa do meu tio. Minha irmã se casou e eu e meu irmão mais novo decidimos voltar para o Paraná. Com poucos meses de casada eu tive um problema psiquiátrico e fiquei 2 meses internada. Foi difícil para o meu marido, mas ele foi forte. Enfrentamos a doença juntos. Nesse período minha mãe veio morar na minha casa para me ajudar. Uma cunhada que havia se separado do marido também veio morar na minha casa. Ela trabalhava de doméstica e só vinha em casa nos finais de semana. E minha mãe acaba voltando para o Paraná então para cuidar da minha avó. Eu e meu marido decidimos nos afastar da igreja católica e passamos um bom tempo sem ter religião. Até que um dia, testemunhos de Jeová nos fizeram uma visita e decidimos conhecer a igreja. Gostamos e fomos participar. Sabe, Dana, eu sempre tive vontade de ser mãe, mas meu marido achava que não era a hora. Como éramos testemunhos de Jeová, ele colocou na cabeça que era melhor a gente não ter filhos porque o sistema estava no fim. Que era melhor então esperar os filhos para o novo mundo. Isso me deixava frustrada. Com o tempo eu comecei a pensar, poxa, eu cuido dos meus sobrinhos, vejo todas as mulheres com filhos, até que ele acabou aceitando e tive minha princesa em 2004. Eu estava realizada, finalmente eu era mãe. A gente morava na periferia, eu não tinha lugar para levar minha filha para brincar, era tudo longe. Sempre eu vinha para o Paraná passear com a minha filha. Além de muitos primos, tinha muitas pracinhas, playgrounds. Eu acho que é antes dela voltar para o Paraná, né?
Então foi aí que eu comecei a não gostar mais de São Paulo. Toda vez que eu falava pro meu marido pra gente tentar a vida no Paraná, ele não aceitava. Até que em 2009, quando a minha filha fez 5 anos, decidimos voltar pro Paraná. Meu marido relutou para vir, eu acabei vindo sozinha com a minha filha. Fiquei 5 meses sem ele, na casa da minha mãe. Até que ele viu que eu não ia voltar para São Paulo, pediu conta no condomínio que trabalhava, alugou um caminhão e veio, de mudança. Fiquei muito feliz por ele ter feito essa escolha. Hoje ele se arrepende de não ter vindo antes, mas vejo que tudo tem seu tempo. Lá atrás, quando eu decidi sair da minha cidade para tentar a vida em São Paulo, meu sonho era conseguir um trabalho de carteira assinada. 15 anos que eu morei lá, eu até consegui trabalhar, mas de carteira assinada por um tempo, mas de empregada doméstica. Nada contra, mas é um trabalho duro e pouco valorizado. Depois que voltei para minha cidade, consegui meu tão sonhado trabalho de carteira assinada. A princípio trabalhei numa empresa de limpeza e depois de 2 anos morando aqui, decidi tentar entrar no frigorífico e já se passam 12 anos. Eu amo meu trabalho e pretendo sair só quando me aposentar. Já faz 14 anos que voltamos para casa. Nesse período conseguimos nossa casa própria, moramos no conjunto habitacional, amo morar aqui. Nossa vida melhorou muito desde que viemos para o Paraná. Nós dois temos a habilitação, coisa que em São Paulo nem passava na nossa cabeça. Compramos um carro para a família, uma bis para mim. Eu uso todos os dias. Minha filha tem 19 anos, também tirou a habilitação, tem uma moto que nós dois compramos para ela. Eu sou muito grata a Deus por tudo que nós temos. Hoje eu não sou mais testemunha de Jeová, me desassociei já há alguns anos. Meu marido, depois que eu saí, até foi por um tempo. Mas como eu não ia mais, ele acabou esfriando e parando. Minha filha não chegou a se batizar. Hoje não temos religião. Como eu disse no começo da história, eu sou a 10ª filha de uma família de 12. Ao longo dos anos eu perdi 4 irmãos. Um no acidente de moto em 94. Quando eu fui para São Paulo, ele tinha 26 anos. Em 2002 perdi minha irmã. Ela teve um aneurisma e não resistiu. Aquela que a gente ficou na casa dela quando viemos para o Paraná em 81. Em 2003 perdi meu outro irmão, também de aneurisma. E na pandemia meu irmão mais novo, infelizmente, tirou a própria vida. O marido da minha tia, que construiu a casa para nós, tinha um bar e infelizmente foi morto enquanto trabalhava em 2002. Minha tia veio para o Paraná após a morte dele, se casou novamente e esse ano, no feriado de Corpus Christi, ela teve um mal súbito e faleceu. Minha mãe hoje tem 81 anos, tem Alzheimer e necessita de cuidados. Todos nós nos revezamos para cuidar dela. Minha mãe sempre fez tudo que podemos para nos ajudar. E a gente cuida dela com muito carinho. Essa é a minha história. Sei que ficou grande, deixei de falar muitas coisas. Se você achar interessante, gostaria muito que você lesse. Um beijo pra você e pra todas as alistas do canal. Ai, um beijo pra você, amiga. Obrigada por ter mandado sua história, por ter dividido sua história com a gente. E sabe essa parte assim, de você fazer a migração pra São Paulo e voltar? Eu achei bem interessante. Porque tantas vezes, né, eu também migrei, né, pra outro país, mas imigrei. Eu estive em São Paulo agora. Engraçado, né? Pela primeira vez eu estive em São Paulo agora. Eu já tinha ido em São Paulo há muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha ficado algumas horas com a minha avó, enchendo da casa de uma tia para assinar um negócio. Tipo, fomos num voo de manhã, voltamos à noite. E todos esses anos eu sempre parei em Guarulhos e nunca saí do aeroporto. Olha só que loucura. Aí esse mês passado que a gente esteve no Brasil, eu e o Marcos, a gente ficou um dia em São Paulo. E, nossa, São Paulo é uma Nova York, né? Tem de tudo, é uma cidade que tem tudo. E ali tem uma grande imigração de nordestinos que vão ali para São Paulo tentar a vida. E é muito parecido com a gente, que sai também do Brasil para ir tentar a vida fora. Tudo é um novo começo, né? Tudo é um novo caminho. E vocês fazem um caminho de volta para casa depois. E é engraçado você falar isso, porque vocês vão naquela esperança de construir uma vida em São Paulo. Então vai quase a família inteira. E não era ali, né, que era o lugar de vocês.
Tanto que você fala que você fica anos lá, as coisas não dão certo e as coisas voltam a dar certo quando você volta para casa, né? Que é o seu lugar mesmo. E acaba que toda a sua família também acaba voltando. E é muito interessante ver nessa perspectiva assim, né? As pessoas fazem um caminho para ir. E muitas vezes, gente, a gente está desanimada com a nossa vida num lugar e a gente quer sair dali, sabe? A qualquer custo. A gente quer sair, a gente acha que outros lugares são bem melhores. E eu aconselho todo mundo a fazer isso. Porque muitas vezes, quando a gente chega nesse outro lugar que a gente tanto queria, a gente dá muito valor ao lugar que a gente veio. Então, muitas pessoas acabam voltando para o lugar que vieram e muitas pessoas, eu acho, acabam vendo assim... Charlotte me deu um susto. Muitas pessoas acabam vendo assim que realmente talvez elas... Não é que elas nunca deveriam ter saído, porque eu acho que tudo é um aprendizado na vida, sabe? Mas elas acabam enxergando que realmente o lugar delas é aquele lugar que elas não davam tanto valor. Vocês falam que eu sempre me meto na história, mas eu gosto de dar as minhas opiniões e as minhas experiências. Em 1991, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu já tinha vindo para os Estados Unidos de férias, né? Mas quando eu era pequena, tal, para Disney. Mas em 1991 foi a primeira vez que eu saio do Brasil para estudar em um lugar, para ficar mais tempo num lugar. E eu lembro que eu vim para os Estados Unidos, né? Foi o lugar que eu vim. E eu ia para Califórnia. Minha prima estava lá, uma outra prima minha, Bianca, em Santa Bárbara. Acabou que no meio do caminho, sei lá, deu errado a Califórnia, eu acabei indo para Rhode Island, né? Aqui em cima, em Newport. E eu fiquei lá. E nessa época, gente, eu tinha muita vontade de sair do Brasil. Eu falava muito, eu quero sair do Brasil, quero fazer, quero acontecer, blá, blá. E quando eu cheguei lá, nesse intercâmbio aí que eu fui estudar, nossa, gente, eu detestei. Detestei. O que era para ser 6 meses, eu acho que eu fiquei 45 dias e assim, chorava todos os dias querendo ir embora. Só que nessa época, eu sei lá quantos anos eu tinha, 18, sei lá, não sei. Meu pai morreu, eu tinha 17, 91. Não, meu pai morreu em 90. Eu tinha 18 anos. Aí, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Eu passei quase um ano, antes de eu ir pra esse intercâmbio, criticando tudo. Eu não queria mais sair com os meus amigos, eu não queria mais nada, eu não queria estudar, eu não queria fazer nada. Porque eu queria para esse bendito intercâmbio de qualquer jeito, não dava valor a nada que eu tinha perto de mim, né? Na época, assim, minha família, minha avó, minha mãe, meu irmão. Não que eu destratasse, não, mas eu tinha na minha cabeça que eu queria ir para esse intercâmbio, que eu queria. Então eu fui deixando várias coisas de lado, sabe? Uma época, assim, de 18 anos é uma fase importante, né? Eu tinha acabado de fazer o ensino médio na época, tinha acabado de fazer cursinho pro vestibular, e eu não queria fazer vestibular, eu não queria fazer nada, porque eu só queria sair do Brasil. E esses 45 dias que eu passei lá, gente, foram assim, uma virada de chave na minha vida, porque eu comecei a dar tanto valor às coisas que eu tinha na minha casa, no Brasil, a minha família, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, tudo assim, antes tudo que eu achava chato, né? Acho que aquela fase aborrecente, assim, mas tudo que eu achava chato, eu comecei a sentir muita saudade. E eu lembro que eu falei com a minha mãe, não vou ficar, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E depois de 45 dias eu venho embora, volto lá pra Vitória, né? Nossa, eu acho que foi a virada de chave, foi aí que eu fui prestar vestibular, que eu fui querer fazer, né? Fui lá estudar comércio exterior, fui fazer uma faculdade. Comecei a dar muito mais. Eu voltei muito feliz. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu tava numa fase muito triste. Eu tinha perdido meu pai. Parecia que eu tinha perdido tudo. Eu não sei explicar pra vocês. Eu tava numa fase muito fechada, enclausurada. Então quando eu vou e volto, foi a virada de chave.
Então ela me lembrou muito ela, e claro, né, ela ficou 15 anos em São Paulo, mas ela me lembra muito, assim, de pessoas também que saem pra fora, que vão tentar a vida, e as coisas não dão certo lá, e quando elas voltam pra casa, parece que tudo começa a dar certo, e você pensa assim, pô, por que eu saí daqui? Por que eu não fiquei aqui mesmo? Mas eu acho que as pessoas têm que passar, né? Se você tem essa vontade de sair, de ir embora e tal, a gente não tem também saber, a gente não tem uma televisãozinha que vai falar assim, ó, seu futuro vai ser assim, ou vai dar certo, ou não vai dar certo. Mas por isso que eu acho que a gente tem que lutar mesmo pelos nossos objetivos, mesmo que a gente quebre a cara, porque é nessas horas aí que eu acho que dá aquelas viradas de chave na nossa vida, sabe? Que você realmente começa a dar valor às coisas, né? Você começa a dar valor às coisas que você tem lá e você não tem naquele outro lugar. Então, nossa, pra mim foi assim, uma experiência maravilhosa, apesar de, igual falar pra vocês, eu ter odiado os Estados Unidos quando eu vim em 1991 pra estudar, né? Até conto essa história pro Marcos sempre. Eu não ter gostado. Quero muito um dia voltar nessa cidade. Nunca mais voltei lá e não é longe aqui de casa, tá? Mas, sinceramente, assim, foi uma virada de chave pra mim. Foi uma hora que eu comecei, sabe, a dar valor às coisas, a pensar no meu futuro. Então foi legal. E eu vi que pra você também foi isso. E a sua história pode não ter tido grandes, assim, acontecimentos, né? Como histórias que a gente vê por aí. Mas eu acho que é muita vida como ela é, né? Você teve irmãos, as pessoas que vão falecendo ao longo do caminho, né? Na minha família também acontece muito isso. Engraçado que esses dias eu conversei com uma menina na Amazon e ela falou assim pra mim: nossa, eu nunca perdi ninguém próximo a mim. E ela deve ter o quê? Uns 35, 36 anos. Aí eu falei, nunca? Ela falou, nunca, Dani, eu não sei nem qual é a sensação que eu vou ter se um dia... Mas eu falei, como assim? Ninguém? Ela falou assim, não, eu tenho todos os meus avós, todos os meus tios, todos os meus primos, pai, mãe. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, nossa, minha vida eu comecei a ter perdas tão jovem, né? Uma perda atrás da outra, igual você contou aqui, né? Que você também teve perdas aí. E é a vida como ela é, né, gente? As coisas vão acontecendo, acidentes acontecem, doenças chegam, idade chega, né? Eu achei a história dela, assim, bem legal, mostrando essa... É bem uma vida normal, talvez de tão normal que foi a história dela, eu achei legal, sabe? Dela ter ido, aí conhecido o marido, né, construído a vida dela. Nossa, mas fiquei de cara com o homem lá que morreu louquinho e ninguém, cara, 40 anos, ninguém, nunca deu falta do homem. Como uma pessoa pode não ter ninguém? Só se a mãe era filho único, o pai era filho único, morreu todo mundo. Não tem como uma pessoa não ter ninguém no mundo, eu fico chocada com isso. Mas é isso, gente, gostei da história dela, gostei, viajei aqui na história dela. Beijo pra você, Alice, beijo pra vocês. Mandem histórias pra gente, mandem. A gente vai ler aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!